Bom, nós estamos na unidade 4, hoje a gente vai ver a unidade 4.2, onde a gente fala sobre controle, a tipologia, processo e aspectos da prática. Você pode estar percebendo que basicamente os títulos quase que eles estão se repetindo, né? Mas uma hora nós falamos da coordenação e agora a gente fala de controles, né? Então, quais são os controles que a gente pode utilizar e de que forma a gente pode utilizar esses controles dentro dos modelos de gestão, ok? Bom, como sempre a gente começa as nossas aulas aqui, a gente sempre está batendo nessa mesma tecla, né? É importante a gente sempre ter o conceito daquilo que faz, isso é importante, né? Nós entendermos o conceito, conceituar a palavra para que a gente possa entender realmente o que aquilo significa, né? Para dar um exemplo para vocês, alguns anos atrás, eu era professor orientador de TCC, né? 7º e 8º semestre do curso de ADM. Então, era professor orientador, né? E eu tive alguns alunos, uma pequena minoria, né, que vieram discutir comigo porque eu não dava aula. Né? E eu disse assim para eles, mas orientação de TCC não tem aula, tem orientação. Não, mas o senhor precisa ir lá, precisa explicar para a gente o que a gente vai fazer, não sei o quê, papapá, aquela história toda, né? Aí eu expliquei para eles que o objetivo do professor orientador não era dar aula como professor mesmo, né? Chegar na lousa, ficar escrevendo, colocar matéria, que era simplesmente uma orientação, ou seja, basicamente era um bate-papo, né? Onde se tira dúvidas. Olha, esse aqui é o caminho que você vai seguir, esse aqui é o caminho que você tem que ir, enfim, orientando as pessoas o que elas deveriam fazer. Por isso que é importante a gente conhecer o conceito das palavras, porque a partir do momento que a gente consegue entender o conceito das palavras, fica muito mais fácil a hora que a gente precisa conversar, ou a hora que a gente precisa cobrar alguma coisa de alguém e tudo mais, né? Então, o primeiro passo aqui, sobre a palavra de controle, qual que é o conceito da palavra controle? Embora, sem querer menosprezar ninguém, é uma palavra que a gente já conhece aí, já tem uma ideia do que é, né? Porque é uma palavra viva aí no nosso dia a dia, a todo instante, a todo momento. Nós estamos dizendo, fizemos controle disso, fizemos controle daquilo, precisamos controlar isso, precisamos controlar aquilo, né? Então, controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas, quando necessário, para aproximar o desempenho aos padrões. O controle é obtido quando o comportamento e os procedimentos operacionais satisfazem os padrões e objetivos da empresa. Entretanto, controle não é apenas processo posterior ao fato. Medidas preventivas também representam uma forma de controle. Então, o controle nada mais é do que, entre aspas, uma ferramenta que você tem, né? Onde você tem determinados padrões, e esses padrões precisam ser seguidos, porque é através desses padrões que você vai alcançar determinados objetivos, né? Então, o controle serve também para que você possa verificar no seu dia a dia aquilo que está sendo desenvolvido, né, com aquilo que se foi planejado, para saber se realmente está dentro do desempenho. Se eu preciso mudar alguma coisa, se eu preciso alterar alguma coisa, né? Se eu preciso colocar mais pessoas naquela equipe, se eu preciso retirar pessoas, se eu preciso mudar rotinas, incluir rotinas, alterar rotinas, enfim. O controle, ele serve justamente para isso. E uma função importantíssima do controle não é deixar que aconteça o depois para que você comece a fazer o controle.
O controle, ele já tem ali o seu objetivo de prevenção. Então, você precisa começar a usar o controle antes de fazer alguma coisa. É claro que depois você continua usando o controle, né? Para saber se as coisas estão desenvolvendo dentro de um determinado padrão pré-estabelecido. Mas o controle também ele existe e ele deve existir antes do que as coisas aconteçam, né? Então, por exemplo, você mantém um controle da manutenção do seu carro, né? Você não tem lá um plastiquinho, um papelzinho dizendo: ah, você trocou o óleo tal data e agora você vai ter que trocar ou em tal data ou atingindo uma determinada quilometragem. Aquilo é o quê? Controle. Então, você tem um controle. Aquilo ali fica, e todas as vezes você fica ali visualizando aquilo para que você não esqueça. Então, você mantém um controle da manutenção do seu carro, né? Ah, quando você fez manutenção no freio, quando você trocou os filtros, quando você trocou as velas do carro, correias, enfim. Você mantém um controle de tudo isso. Você tem um controle, por exemplo, da sua conta bancária, né? Você não vai à torta de... quiçá você consiga fazer isso, né? Eu espero mais que você consiga mesmo, né? Mas a minoria, como eu, por exemplo, não pode chegar e simplesmente ficar passando cartão sem saber se tem saldo, né? Porque, de repente, vai passar o cartão, você começa a fazer compra aí desnecessárias, né? E vai chegar uma hora que você não tem saldo. Então, há necessidade de você fazer controle. Quando eu faço o controle antes, eu estou fazendo tudo isso de uma forma preventiva, tá? E o controle, ele não existe para este ou para aquele. O controle, ele existe em todos os níveis. Na organização, nós temos controle em todos os níveis operacionais, seja ele no nível institucional, seja ele no nível intermediário, ou seja ele no nível operacional. Em todos os lugares eu necessito ter controle. E em determinados lugares, ainda por cima, eu necessito ter controles mais apurados, né? Um controle mais efetivo, uma cautela maior, tá? Para poder acompanhar e ver se realmente o trabalho está sendo desenvolvido do jeito que foi acordado, né? Então, no nível institucional, como nós sabemos, nós temos o controle estratégico, né? É dali que sai toda a estratégia para a empresa, é ali que tem a cabeça pensante, o que vai ser feito, de que forma vai ser feito, como vai ser feito, qual é o período que se precisa fazer isso e tudo mais, né? Nós sabemos que lá é direcionado a longo prazo, lá se tem a preocupação com o futuro, aborda toda a organização e focaliza o ambiente externo. Depois nós temos ali o nível intermediário, que é o controle tático. Então, são aquelas pessoas que fazem aí a intermediação entre o controle estratégico, que recebe aquela gama de informações, né, com o controle operacional, ou seja, eu vou passar para essas pessoas de que forma isso precisa ser feito, qual é o prazo que precisa ser feito, de que maneira vai ser feito, quem são as pessoas que vão trabalhar, né? Então, no controle tático, eu tenho um direcionamento a médio prazo, aborda cada departamento ou cada unidade organizacional, eu não abordo a empresa como um todo, mas pedaços da empresa, e focaliza a articulação interna, a conversa interna, tá? E no nível operacional, eu tenho controle operacional, ou seja, são aquelas pessoas que realmente colocam a mão na massa e desenvolvem o trabalho, são as equipes de trabalho, tá? Direcionado a curto prazo, aborda cada tarefa ou cada operação e focaliza em cada processo. Então, nesses 3 níveis aí, eu tenho o controle, né? Cada uma dessas etapas, obviamente que tem um controle diferente, tem uma visão diferente de se fazer as coisas, de se cobrar as coisas também, né? Não é porque você está lá no nível institucional que você não pode cobrar alguma coisa do seu superior,
né? Claro que pode, se ficou devendo alguma informação, se ficou devendo alguma coisa, você pode sim ir lá e cobrar alguma coisa aí do seu gestor, né? Olha, tá me faltando essa informação, olha, eu preciso de um recurso financeiro para fazer isso, enfim, uma série de coisas, tá? O gestor também, ele atua em todos os níveis organizacionais, tá? E quando está envolvido com o processo gerencial de controle, independentemente do nível em que ele esteja, a preocupação é a mesma: monitorar e avaliar incessantemente as atividades e operações da organização. Muito bem, vamos dar um break aqui. Vamos conversar sobre monitorar e avaliar incessantemente as atividades e operações da organização, né? Nós sabemos que uma das tarefas do gestor, em todos os seus níveis, não este ou naquele, é justamente estar ali controlando, né? Estar ali verificando, estar ali monitorando, como diz aqui, independente do nível em que ele esteja, tá? Mas quando nós falamos de monitoramento, né, de avaliação incessante, de você estar ali vendo, precisa se tomar um pouco de cuidado, né, para que você não fique, para que você não passe aquela impressão de que você não confia nas pessoas, de que as pessoas não estão desenvolvendo as tarefas como deveriam desenvolver, né? Quando se fica muito em cima das pessoas, quando se fica controlando demais, e a gente já comentou isso aqui, você acaba tirando a liberdade das pessoas, você acaba tirando a criatividade das pessoas. E quando você tira a criatividade de alguém, você tira junto com a criatividade a motivação. As pessoas começam a deixar de serem pessoas motivadas, né? Porque percebe que tem uma pessoa a todo instante, a todo momento verificando, direcionando, dizendo o que você tem que fazer, como você tem que fazer, de que jeito que você tem que fazer. Então fica uma coisa assim muito difícil, né? Fica uma coisa assim muito complicada. E você acaba, queira ou não queira, você acaba tirando o pé, você acaba ficando, se sentindo desmotivado, porque você percebe que nada daquilo que você está fazendo está tendo valor. Então você começa a ter aquele pensamento de que, bom, eu vou dar palpite para quê? Vai mudar? Eu vou falar sobre isso para quê? Vão mudar mesmo? Eu vou falar sobre isso para quê? Não vai dar atenção. É só a palavra da pessoa que vale, é só a palavra do outro que vale. Então você acaba não fazendo tudo isso, tá? Então, se você tiver que controlar alguém, no bom sentido, né? O controle aqui, nós estamos monitorando ações, o que as pessoas estão fazendo para saber se realmente aquilo que elas estão fazendo está dentro do padrão para se atender ao objetivo, né? E não aquele controle de ficar o que você fez, onde você foi, por que chegou agora, por que demorou. Não é esse tipo de controle, mas é a supervisão, digamos assim, né? Controle igual supervisão, tá? Então você precisa fazer isso de uma forma branda, tá? Você pode até sentar com a pessoa, conversar com a pessoa, explicar o que você está fazendo, de que forma que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, para que a pessoa tome consciência, tá? Então, ela tendo a consciência, ela percebendo que existe a transparência, ela começa também a agir de uma forma diferente, porque ela está entendendo a sua preocupação, o seu controle, por que você está perguntando e tudo mais, tá? Então, essa forma de controle é importante você fazer, porque, claro, as pessoas não podem ficar sem controle, né? As pessoas não podem, infelizmente, né, a grande maioria, porque existe uma minoria que sim, que pode, mas a grande maioria, infelizmente, não pode trabalhar sem ter alguém à frente. Aliás, existem profissionais, tá? Que não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver o seu trabalho, as suas atividades,
se não tiver alguém acima dele para dizer para dar o direcionamento, para mostrar o caminho, para orientar. Infelizmente, ou felizmente, né? Tem pessoas que trabalham dessa forma. Ela não consegue, ela não é uma pessoa assim muito ativa, né? Ela depende de outras pessoas estarem ali direcionando, dizendo qual é o próximo passo e tudo mais. Outras pessoas são inseguras, é uma insegurança muito grande, né? Tem medo de se atirar, tem medo de fazer as coisas, tem medo de dar o primeiro passo. Essas pessoas também necessitam de alguém ali coordenando, orientando e tudo mais, tá? Isso não significa que não sejam bons profissionais, de forma alguma, tá? Nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas, em todas as instâncias, né? Em todos os níveis, tá? E uma pessoa que age dessa forma, geralmente não significa que ela seja, ou seja, um mau ou uma má profissional, de forma alguma, né? Ela só precisa de alguém comandando. E geralmente essas pessoas são pessoas que, quando você diz o que ela precisa fazer, ela passa a noite em claro desenvolvendo aquilo. Tá? Então, são pessoas realmente muito dedicadas, são pessoas envolventes, são pessoas que vestem a camisa, são pessoas comprometidas e tudo mais. Tá? De um modo geral, no processo de controle, o gestor tem algumas preocupações, né? Tem algumas coisas que ele precisa se preocupar, que ele precisa ter atenção, que faz parte do controle. Ele não pode simplesmente não controlar tudo isso, né? Ele tem essa necessidade de fazer de ficar ali olhando o que a pessoa está fazendo, tá? Então, isso é importante. Então, por exemplo, padronizar o desempenho. Então, as pessoas, a equipe está trabalhando, né? Fazendo alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, cada um tem um desempenho. Para que ele possa medir esse desempenho, ele precisa padronizar esse desempenho, tá? Eu não consigo como é que eu vou falar aqui? Eu não consigo medir o desempenho de determinadas pessoas com padrões diferentes. Eu preciso ter um padrão, né? Então, o padrão que eu uso para o funcionário A é o padrão que eu vou usar para o B, que eu vou usar para o C, tá? Agora, se tiver em departamento diferente, claro, né? Eu vou padronizar o desempenho pelo departamento, de alguma forma, ok? Então, você pode padronizar pelo departamento, você pode padronizar pela atividade que a pessoa está desenvolvendo, enfim. Esse tipo de padronização você pode escolher e pode adequar o que melhor se enquadra para você, né? Padronizar também a qualidade dos produtos ou serviços. Isso é importante, né? Dentro de um determinado controle, tudo aquilo que está sendo feito, né, a qualidade do produto ou a qualidade do serviço, também precisa ter ali uma padronização. Então, o gestor se preocupa com isso. Então, por exemplo, falando de serviços aqui, ou de produtos, não importa, mas quando você faz um relatório, existe uma padronização também de qualidade desse relatório, tá? Quando nós falamos de qualidade, eu não falo só qualidade de produto ou qualidade de serviço, eu falo qualidade também do trabalho que você está fazendo, do trabalho que você está desenvolvendo, né? Isso também leva-se em consideração, né? A maneira que você fez o relatório, né? A maneira que você montou esse relatório, se você imprimiu esse relatório, como você imprimiu, né? Como é que você está entregando esse relatório? Você dobrou a folha ao meio? Você dobrou a folha em 4? Né? Você fez um aviãozinho e enviou através de um aviãozinho? Então, tudo isso também é uma preocupação do gestor, né? De que jeito que a informação está chegando, além de ele se preocupar com qualidade de produtos e serviços, você também precisa se preocupar com a qualidade das informações que você está recebendo e das informações que você está enviando, tá?
Tudo isso é importante. Proteger os bens da organização, né? Ter cautela, ter cuidado com os bens da organização, cuidar dos bens da organização, saber que aqueles bens que estão lá, eles estão ali para servir todas as pessoas indiscriminadamente, né? Todo mundo pode ter acesso àquele bem para se utilizar, para atingir o objetivo da empresa. Então, também é uma obrigação aí do gestor, ele precisa ficar controlando tudo isso, para ver se ninguém aí está utilizando isso de uma forma indiscriminada, digamos assim, né? Eu lembro tempo atrás na faculdade, tinha um professor, hoje ele não está mais com a gente lá na instituição, e também não era da nossa área, era de uma outra área, que eu tinha dó do teclado do computador que ele utilizava, né? E eu me colocava no lugar do teclado e falava, nossa, esse teclado deve estar apanhando pra caramba, né? Porque ele não tinha aquela leveza de um pianista no teclado, né? Ele dava umas dedadas no teclado que, nossa, era judiado do teclado, né? Tanto é que, vira e mexe, o teclado ali estava com defeito porque não havia teclado que aguentasse uma dedada daquela, né? Então, o gestor, né, quem está à frente ali, tem que tomar cuidado, tem que estar olhando isso e pedir para as pessoas tomarem cuidado, porque um bem todo mundo vai utilizar. Limitar a quantidade de autoridade, né? Então, o gestor também ele se preocupa com isso, porque nós já falamos sobre isso, da importância de você dar liberdade para as pessoas, de você dotar as pessoas, suprir a pessoa de uma certa autoridade, para que o serviço possa andar mais depressa. A gente já comentou sobre isso aqui, isso é importante, né? Você ter algumas pessoas chaves na sua empresa com poder de decisão, isso é importante. Mas o gestor também ele precisa ficar de olho, né, para poder limitar esta quantidade de autoridade, porque aí se começa todo mundo a ter autoridade, vai chegar uma hora que todo mundo manda, né? É mais ou menos por esse lado. Todo mundo está mandando e eu não tenho alguém que execute. Então, limitar a quantidade também é uma preocupação do gestor, não só pela quantidade de pessoas, mas também para que não haja excesso de poder, né? Senão é muita gente tendo poder e onde cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome. Então, onde eu tenho muita gente mandando, né, as coisas tendem a não sair do jeito que deveriam sair. Avaliar e dirigir o desempenho das pessoas. Então, você está ali trabalhando, o gestor tem por obrigação de estar ali te avaliando, né? Está ali olhando o seu desempenho para que ele possa, mais tarde, te promover, né? Para que ele possa, mais tarde, te recompensar por algum trabalho que você esteja desenvolvendo ou esteja fazendo. Tá? Além do que, cada vez que ele está avaliando um determinado funcionário, ele está sabendo que qualquer coisa que acontecer dentro da empresa, ele tem alguém que possa substituir, ele tem alguém que possa colocar no lugar das pessoas. Né? Então, quando eu percebo que eu tenho pessoas que estão envolvidas, pessoas comprometidas, né, são nessas pessoas que a empresa começa a investir, né? Começa a dar mais atenção. E quando isso acontece, muitas vezes acaba puxando o restante do grupo, né? Porque o grupo percebe que alguém está se saindo bem, né? Está indo além das expectativas, então isso acaba contagiando outras pessoas. E garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais, né? Garantir os meios preventivos. Um bom gestor, um bom administrador, um bom líder, aquela pessoa que está lá na frente, ele não está pensando só no hoje, né? Ele tem que estar pensando, ele tem que estar sempre um passo à frente, ele tem que sempre estar pensando lá na frente, tá? E já ter plano B, né? É igual jogar xadrez, quem joga xadrez sabe muito bem disso, né? Quando você joga xadrez, você pensa ali 3, 4, 5, às vezes 10 lances na frente, né? Então, se eu fizer esta jogada,
muito provavelmente o meu oponente vai fazer esta, e eu vou fazer assim, ele vai fazer assim. Então, jogar xadrez é muito bom, né? Porque exercita o cérebro, além de que faz com que você crie estratégias, aprenda a criar estratégias, e o teu cérebro começa a pensar de uma forma muito mais rápida, né? Você fica ágil na solução, tá? Às vezes demora por causa da quantidade de jogadas que você está ali imaginando que possam acontecer, né? Mas isso é tudo feito de uma forma muito rápida, tá? Para Chiavenato, né, que é um papa aí na administração, a finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, do que foi organizado, do que foi dirigido, se ajustem tanto quanto possível aos objetivos estabelecidos previamente. E o processo de controle ele vai passar por 4 etapas básicas. Primeiro, estabelecimento de objetivos ou padrão de desempenho. Avaliação ou mensuração do desempenho atual. Comparação do desempenho atual com os objetivos ou com os padrões estabelecidos. E tomada de ação corretiva para corrigir possíveis desvios ou anormalidades. Veja que todas as vezes que a gente fala de controle, né, a gente volta mais ou menos naquilo que a gente viu no passado, né? Planejar, dirigir, organizar e controlar, no PODC, né? Então, a finalidade do controle é justamente assegurar que todos os resultados, né, tudo aquilo que foi planejado, atinge o seu objetivo, tá? É justamente por isso que você tem um controle, para saber se aquilo que você instituiu, se aquelas pessoas que você escolheu, se aquelas pessoas que você treinou, né, elas estão trabalhando dentro daqueles objetivos que foram pré-estabelecidos. E se aquilo que elas estão desenvolvendo vai chegar no objetivo proposto, né? Então, para isso, você tem 4 etapas básicas aí, né? Estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho. Então, a pessoa está desenvolvendo alguma coisa, você tem o objetivo de uma forma estabelecida, né? Você treinou a pessoa, me falhou a palavra aqui, treinou a pessoa, dizendo de que forma ela tinha que desenvolver aquela tarefa, tá? Eu não estou falando com isso para você tomar pé da situação. Olha, eu não quero que você faça assim, eu quero que você faça desta forma, e você está tirando a criatividade da pessoa. A gente acabou de falar isso, tá? Mas em determinadas situações, nós precisamos direcionar a forma que aquilo precisa ser feita, de que forma aquilo precisa ser desenvolvido. Não é que eu estou tirando a sua criatividade, não, mas tem um padrão para que você desenvolva aquilo, né? É estabelecido um objetivo, você tem um começo, meio, fim. Você tem uma cartilha para fazer aquilo, tá? Avaliação, mensuração do desempenho atual. Então, você está avaliando ali, está mensurando de que forma a pessoa está desenvolvendo, como é que aquele trabalho está sendo feito, se está atingindo objetivo, se não está atingindo objetivo, né? Então, você está ali avaliando, você está mensurando, né? Quantificando tudo isso. Da mesma forma que você tem tudo isso, você já tem aí subsídios suficientes, informações suficientes, para que você possa comparar com alguma coisa do passado, ou com alguma coisa anterior, né? Vamos supor que você esteja mudando uma determinada regra, essa regra acabou de ser instalada, acabou de ser mudada, tá? As pessoas estão ali trabalhando, então você já tem informações baseadas em situações anteriores e você consegue fazer esse comparativo, né? O que eu estou fazendo agora tá melhor, tá pior do que a outra situação, né? Então, isso é importante, essas informações, né? A gente sempre falou aqui que todas as vezes que você fizer alguma coisa, né, não se esqueça de montar aí um dossiê, né? Não se esqueça de montar aí uma pastinha com todas as informações, com tudo aquilo que você está levantando, porque isso vai servir
mais para frente para você fazer alguma mudança, né? Então, você tem todo um histórico. Esse histórico você não pode perder, tá? Se você perder esse histórico, né, mais para frente vai ficar difícil, talvez, você poder mudar alguma rotina, fazer alguma mudança de rotina. Né? Então, é importante você ter tudo isso aí guardado. Tá? E é claro que, mediante todas essas informações, eu vou tomar ali algumas ações corretivas, né? Vou mudar algumas rotinas, vou incluir pessoas, tirar pessoas, enfim. São coisas aqui que a gente já passou e a gente já comentou sobre isso. Tá? O controle também ele é importante porque existem muitos riscos envolvidos quando uma empresa falha ao atingir os padrões, né? Uma consideração aí do Williams. E uma das formas de se fazer isso é justamente o benchmarking, né? O processo de controle, ele é dinâmico, ele é cibernético, pois ao analisar os desvios e implantarem ações corretivas, os gestores e funcionários precisam repetir esse controle no novo processo corretivo. Então, para manter o rumo até que seja possível alcançar os objetivos desejados. E nós temos 3 métodos para alcançar esse objetivo básico. O primeiro deles é o feedback, né? O feedback ele é importante e a gente sempre falou na importância do feedback, né? Porque é através do feedback que muitas vezes alguém está vendo alguma coisa que nós não estamos enxergando, por exemplo. Tá? Então, o feedback ele é importante. Então, quando alguém te traz uma informação, eu devolver esta informação para alguém, né? Eu passar uma nova informação, dar retorno de uma nova informação, tá? Depois nós temos o controle simultâneo e o controle cibernético. Tá? Então, também é importante esse controle. Por quê? Um controle simultâneo, ou seja, você está controlando várias coisas ao mesmo tempo. Né? Você está ali olhando as coisas, você está verificando, você não está parado numa única coisa. Né? Você está olhando uma série de coisas. Tá? E no caso de nós falarmos de cibernético, né, significa alguma coisa que tem a ver, tá, com o sistema nervoso da pessoa, com o cérebro da pessoa, com sistemas de comunicação e tudo mais. Por isso que a gente fala controle simultâneo e também controle cibernético, né? Ou seja, todas as vezes que as pessoas estão desenvolvendo atividades, né, estão envolvidas em atividades e tudo mais, você tem pessoas talvez estressadas, né? Talvez preocupadas, talvez cansadas. Né? Então, você estar controlando essas pessoas, saber o que está acontecendo, por que está estressado, o que está havendo, está faltando informação, está vindo informação, também vai ajudar que tudo isso seja feito de uma forma mais rápida, né? E também o controle por feed forward, né? Quando eu falo em feedback, eu estou falando de uma resposta rápida. Quando eu falo de feed forward, eu estou falando de uma resposta no futuro, alguma coisa que eu vou falar no futuro e tem aí também um tom de sugestão, né? Então, o feedback, você está dando o retorno ali na hora, né? Ou depois de um determinado período de tempo, digamos assim, mas é uma coisa mais rápida, né? Não é uma coisa que demora muito para que você possa dar esse retorno, né? E o feed forward já é uma coisa um pouco mais extensa, né? Alguma sugestão, por exemplo, que vai ser dada, alguma coisa que vai se fazer lá na frente, né?
No caso aqui em cima, em que ele fala que o controle é importante, que existem aí riscos envolvidos, que a empresa pode ocorrer a falha e tudo mais, e uma das formas de você fazer isso é através do benchmarking. Então, benchmarking também, só para relembrar, né, é o processo de avaliação da empresa em relação à sua concorrência, né, por meio do qual incorpora os melhores desempenhos de outras firmas e ou aperfeiçoa os seus próprios métodos. Então, necessariamente, eu não preciso fazer uma comparação com o meu concorrente. Quando eu estou falando de benchmark, eu também posso estar falando de benchmark dentro da empresa, tá? Onde eu estou comparando ali determinadas situações, onde eu estou comparando determinados desempenhos entre uma equipe e outra, entre um funcionário e outro, tá? Entre um colaborador e outro, entre um departamento e outro, tá? Então, todas essas ferramentas que nós temos, né, essas formas de controlar, essas formas de administrar, elas, se forem feitas, né, com cuidado, se você tiver cuidado para fazer tudo isso, se você tiver tranquilidade para fazer tudo isso, né, conversar com as pessoas, utilizar tudo isso através de uma transparência, né, de que forma se faz isso, como se faz isso, o retorno para a empresa, claro, é enorme, né? A empresa tem muito retorno através disso, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico aqui do controle cibernético, né? O processo do controle cibernético, tá? Então, nós temos aqui a fixação de padrão. Então, você tem ali uma forma de você desenvolver a sua atividade, né? Um projeto que esteja fazendo, alguma coisa que a empresa está necessitando fazer, ok? Então, você fixa um padrão, olha, de que forma isso vai ser feito, ok? Tá? Quando a gente fala de fixar padrão, não significa que você está dizendo para a pessoa que ela tem que fazer uma determinada tarefa do jeito que você faz, da maneira que você faz, utilizando as ferramentas que você faz e tudo mais. Não é isso. Uma fixação de padrão é o estabelecimento de uma rotina, digamos assim, né? É o começo, o meio e o fim, é a cartilha, tá? Por exemplo, para você acessar o sistema, por exemplo, e fazer alguma coisa, né? Então, você vai lá, você vai ligar o computador, você vai acessar um aplicativo, você vai clicar numa tela, depois vai clicar numa outra, então você tem um padrão, você tem ali o jeito de fazer tudo isso, né? Uma outra fixação de padrão, por exemplo, é quando você atende o telefone para um determinado cliente, né? Quem trabalha muito em atendimento ao consumidor, por exemplo, tem uma fixação de padrão, né? Então, ele atende, ele tem lá, dependendo da pergunta, da dúvida da pessoa, ele tem um determinado padrão de resposta, né? Para poder chegar naquele objetivo, para poder tirar a dúvida daquela pessoa, tá? Depois da fixação do padrão, você tem a avaliação do desempenho, né? Então, a avaliação do desempenho, ela está ligada também com o desenvolvimento e implantação do programa de ações corretivas, ou seja, mediante você ter uma fixação de padrão, pode ser que você não se enquadre ou não entendeu muito bem a fixação de padrão. Então, você tem o desenvolvimento e tem a implantação do programa de uma ação corretiva, ou seja, você vai corrigir a ação daquele colaborador para que ele desenvolva a tarefa de acordo com a fixação de padrão, tá? Por isso que ela está ali dentro da avaliação de desempenho. Então, você avaliou a pessoa, se a pessoa estiver fora do padrão, você vai implantar um programa de ação corretiva, né? Se não teve nada, a pessoa continua trabalhando, continua desenvolvendo a sua tarefa, tá? Depois disso, você tem a comparação com os padrões, né? Então, você vai pegar os padrões anteriores e vai comparar com os novos padrões, para saber se aquilo que você está implantando, se aquilo que está sendo feito, realmente está surtindo efeito, está tendo fruto, né? Você está vendo se está tendo fruto ou não está tendo fruto, tá? E aí, caso aconteça alguma coisa, você tem
a identificação dos desvios, então alguma coisa que realmente não deu certo. Então isso vai para a análise dos desvios, que vai novamente fazer uma ação corretiva e volta de novo para continuar o desenvolvimento do trabalho. Então nós vemos aqui um círculo, né? Onde você tem algumas etapas e você vai corrigindo. Por isso que o controle ele é importante, tá vendo? Então, aqui você começa, talvez, se não tivesse entendido até então, né? Mas você começa a perceber, a entender a importância do controle. Por que que existe o controle? Por que que eu preciso controlar? Né? Por que que eu não posso deixar tudo assim, cada um faz o que quer, no oba-oba, né? Porque senão a empresa, a instituição, a empresa, a firma, ela não consegue atingir aí o seu objetivo proposto, né? Então, infelizmente, nós precisamos de pessoas controlando as nossas ações, né? E, claro, tendo aí a capacidade, tendo também a humildade de efetuar uma correção, se necessário. E essa correção, ela precisa ser entendido pelos dois lados da moeda aí, né? Tanto por quem faz a correção, por quem está sendo corrigido, né? Não é porque alguém está me corrigindo, não é porque alguém está dizendo, olha, você não fez isso de uma forma correta, você não fez isso de uma forma que deveria ter sido feito. Eu preciso ter a humildade de entender que a pessoa, ela está ali, tá colaborando comigo, né? Eu tenho alguns problemas abrindo aqui um parênteses, porque entra dentro desse controle, né? Dentro desse parêntese, com determinados alunos, justamente por causa disso, né? Você precisa ter um determinado controle das coisas, né? Mas a outra parte, muitas vezes, tenta justificar alguma coisa que ele não pôde realizar mediante os seus controles. Ele acha que você não está fazendo a coisa como deveria estar fazendo, você não teve compaixão, você não teve piedade, você não está entendendo a situação da pessoa e tudo mais. E não é não é isso, né? É que em todos os lugares você tem controles, e esses controles precisam ser respeitados, precisam ser obedecidos. Porque você imagina, por exemplo, eu aí, que pega aí, vamos dizer por baixo aí, 300 alunos, vai, chutando baixo aí, né? Cada um é uma peça na equipe, cada um é uma engrenagem. Imagina se eu parar para... o que fulano tem, esse aluno A tem, o que esse aluno B tem, o que esse aluno C tem, fica uma coisa totalmente inviável, né? Então, você tem um controle onde você parametriza, digamos assim, dentro de determinados padrões, você tem uma fixação de padrão, tá? E é dentro desses padrões que a gente acaba trabalhando, tá? Então, tudo isso precisa ser feito, né? Infelizmente precisa ser feito, porque senão o trabalho da gente, né, ele torna-se um trabalho inviável, fica muito difícil você trabalhar, tá? Dentro do controle cibernético também, nós temos aí 5 métodos para que a gente possa controlar tudo isso, né? Então, como é que o gestor pode controlar tudo isso, né? Como é que o gestor pode... quais são os meios que ele tem para poder controlar tudo isso, né? Então, nós temos lá o burocrático, nós temos o objetivo, né? Nós temos o burocrático, nós temos o objetivo, nós temos o normativo, nós temos o ajustados e temos ali o de autocontrole, tá? Então, quando nós falamos aqui de controle burocrático, é justamente aquele controle onde você tem a burocracia, ou seja, eu tenho etapas a serem desenvolvidas, eu tenho regras a serem respeitadas, né? Para que a minha tarefa ou para que uma determinada ação, né, seja concluída. Eu não posso fazer de uma forma diferente. Então, por exemplo, aqui, né,
você recebe um determinado documento e esse documento precisa ser carimbado com 3 carimbos diferentes, precisa ser assinado por 2 pessoas diferentes e depois você vai entregar isso para uma outra pessoa, tá? Então, nós temos aí uma burocracia, ou seja, aquele documento não pode sair da empresa ou não pode ser entregue à pessoa solicitante se não for colocado nele os 3 carimbos e se não houver ali a assinatura de 2 pessoas. Então, você pode comentar assim, nossa, mas isso é muito burocrático, a gente podia fazer de uma forma mais simples, etc, tal. De fato, concordo plenamente com você, tá bom? Mas vamos supor, né, que esse mais fácil chegou-se nessa conclusão. Eu preciso ter os 3 carimbos e preciso ter as 2 assinaturas, tá? Então, quando eu falo de um controle burocrático, significa que, infelizmente, esse padrão precisa ser seguido. Eu não posso fazer nada sem seguir esse padrão, tá? Então, é o padrão burocrático e precisa existir esta burocracia, né? E a burocracia, a gente já comentou aqui, a burocracia ela é necessária, né? A burocracia é onde ela coloca ordem nas coisas, digamos assim, né? Acontece que com o passar do tempo, né? Tecnologia, globalização, né? Entra ano e sai ano, etc. e tal, infelizmente, os homens, a sociedade, as empresas, né? Os profissionais acabaram deturpando essa palavra de burocrático. Então, acabou acrescentando uma série de coisas que realmente, quando você percebe, você fala, nossa, mas não precisava tudo isso, bastava apertar o botão e estava tudo resolvido, né? Então, é mais ou menos assim, tá? Mas a burocracia, ela existe, ela tem aí o seu conceito correto, né, que a gente precisa entender, e ela é necessária para o desenvolvimento dos objetivos. Por exemplo, nós aqui na sala de aula, né, da forma que nós estamos fazendo, nós temos aqui um controle burocrático, né? Existe todo um determinado padrão que precisa ser seguido. Então, isso é que a gente fala de burocracia. Então, eu preciso acessar o sistema, eu preciso liberar o sistema para vocês, eu preciso acompanhar o que vocês estão fazendo, para mim depois corrigir, para mim depois lançar nota, para que depois você olhe, né? Então, tudo isso é o controle burocrático, tá? Através do controle burocrático, nós temos também o controle por objetivos. Então, isso é uma outra forma de você controlar os colaboradores, controlar um determinado departamento, por exemplo, tá? Através do objetivo. Então, por exemplo, o objetivo do departamento tal hoje é produzir 10 mil peças. Então, você fica ali controlando para ver se o objetivo ele é atingido. Então, eu controle por objetivo. Eu preciso atingir este objetivo, né? Então, eu vou controlar através do objetivo, através da produção das pessoas para se atingir um determinado objetivo, tá? Eu tenho ali o controle normativo. Então, o controle normativo, basicamente, não é a mesma coisa, né? Mas pode se entrelaçar aí com o burocrático, por exemplo, mas não é a mesma coisa, né? O próprio nome dele está dizendo normativo, ou seja, é através de normas, através de um procedimento, por exemplo, né? Então, eu tenho normas a serem seguidas para poder atingir um determinado objetivo. Eu não posso fugir dessa norma. Eu tenho regras ali, eu tenho normas a serem seguidas. Um exemplo é o que aconteceu esses 2 dias aí, por exemplo, com a Anvisa em relação à vacina aí de São Paulo, né? Eles estavam necessitando de determinados documentos que comprovassem aquele problema que teve, né? O problema adverso grave, né? E, por algum motivo, a informação não foi enviada. A informação não sendo enviada, a Anvisa nada mais fez do que simplesmente dizer para todo o processo, stop, né? Para tudo. E aí começou aquela correria, mas por que parou? Parou por quê? Não pode parar, porque tem que ser assim. Mas aí a Anvisa veio e disse, olha, nós aqui
trabalhamos através de normas, nós temos procedimentos aqui a serem seguidos. Eu não posso simplesmente dizer, mas é o governador de São Paulo, a gente é amiguinho. Não, esquenta a cabeça. Depois você me manda, depois você me mostra, depois você me fala. Isso não existe. Tá? Existe a norma, ela precisa ser cumprida. Não é fazer a hora que eu quero fazer, não é a hora que eu quero entregar, né? Isso não, existe a norma. Então, a Anvisa, ela nada mais fez do que aquilo que ela deveria ter feito. E a partir do momento que ela recebeu a informação, o que ela fez? Ela analisou rapidamente, porque ela sabe da urgência de tudo isso, ela analisou, se deu por satisfeita com a informação e liberou novamente que os testes continuassem, tá? Então, aí é o controle que você tem através de normas. Eu não posso fazer nada fora da ordem, da norma, da regra que é estabelecida. Tá? Depois nós temos o controle ajustado, que é justamente aquele controle onde você vai mudar alguma coisa mediante alguma coisa que aconteceu, né? Fez alguma coisa que não deu certo, então você vai fazer o controle, você vai ajustar, então você vai intervir, né? Você vai colocar mais profissional, tirar profissional, mudar uma rotina, sentar, conversar, ver o que aconteceu, para que novamente o trabalho volte a ser desenvolvido. E por último, nós temos aí o de autocontrole, ou seja, o próprio departamento, digamos assim, ele tem um autocontrole, ele mesmo se controla. As pessoas que estão ali trabalhando sabem da necessidade de ter ali o autocontrole, de fazer todas as coisas, sem ter que ninguém precise ficar cobrando. Por exemplo, né, vamos pegar aí um hospital, e nós temos lá o corpo de enfermeiros, né? Então, todos os enfermeiros, eles têm lá a fixação dos objetivos, daquilo que ele precisa fazer, né? Quais são os quartos, onde tem paciente nos quartos, tá? Cada paciente tem uma medicação, ok? E, claro, ele tem um padrão a ser seguido, óbvio, né? Padrão de limpeza, padrão de informar o paciente qual a medicação que ele está tomando, padrão, enfim, toda uma série de cuidados que ele tem ali, uma rotina a ser seguida, tá? Mas, por outro lado, ele também tem o autocontrole. Por quê? Porque ele sabe que terminando aquele paciente, ele já tem um outro para fazer, depois ele tem um outro para fazer, e assim sucessivamente. Ele vai lá, ele olha no painel, ele vê qual o próximo paciente que ele precisa atender, o que está faltando e tudo mais. Então, isso é de autocontrole. Eu não preciso, embora eu tenha uma pessoa responsável, como nós falamos, né? Aí a burocracia, eu preciso ter alguém responsável. Em todos os níveis, nós sempre temos algumas pessoas responsáveis, que é o nosso ponto de encontro, digamos assim, né? São aquelas pessoas onde eu vou buscar tirar uma dúvida, eu vou buscar informações, né? É aquela pessoa que está ali, é o tático, né? Está entre o institucional e está entre o operacional. Então, aquela pessoa que está ali organizando tudo, mas é uma pessoa também que sabe de todas as informações, tá? Então, esse é um exemplo aí de um autocontrole. Então, são pessoas que sabem o que precisam fazer. O professor, por exemplo, também entra dentro desse controle de autocontrole, né? Então, eu sei a hora que eu preciso acessar a aula, a hora que eu preciso sair, as atividades que eu preciso dar para vocês fazerem, feitas as atividades, eu sei que eu preciso corrigir, lançar a nota, eu preciso elaborar as provas, postar material, né? Existe o coordenador que fica olhando, fica visualizando tudo isso, claro, né? Às vezes você esquece alguma coisa, ou às vezes precisa atender um aluno em separado, alguma coisa que aconteceu, e é através do coordenador que ele vai te passar as informações, né? Mas a gente trabalha basicamente aí através do autocontrole. Então, eu sei de todas as minhas responsabilidades no dia, tudo aquilo que eu preciso fazer para que o objetivo aí seja atingido, tá? E depois nós temos aí a atuação do gestor no processo do controle, tá? Então, o que a Venater apresenta é que o gestor deve ter clareza na compreensão de que para conseguir conduzir um sistema eficaz de controle, ele precisa reunir algumas características, né? Nós sabemos que gestor, para ser gestor,
Infelizmente, não basta cair do céu. Claro, toda regra existe a sua exceção, né? Mas geralmente não cai do céu o gestor. O gestor precisa ter algumas características, talvez algumas ele já tenha de uma forma muito apurada, e talvez outras ele não tenha de uma forma muito apurada, ou talvez não exista. Então, nós vamos trabalhar este gestor, né, trabalhar esta pessoa, para que ele possa reunir essas características, né, para que ele possa ser um bom gestor. Então, a primeira, orientação estratégica para resultados. Orientação rápida e visão panorâmica para indicar desvios e ações corretivas, né? Você já deve ter visto muito anúncio de emprego onde se fala isso, né? Orientação para resultados, orientação estratégica para resultados, ou seja, ele não quer que você fique ali no dia a dia resolvendo probleminha aqui, ele quer ver resultados, então ele quer que você tenha uma orientação estratégica para atingir resultados. Então, quais são os resultados que a empresa necessita que você atinja? Então, ele precisa ter essa orientação, tá? Ele vai atuar nesse campo, ele vai motivar as pessoas naquele campo para que ela possa atingir um determinado objetivo, né? Fora isso, você precisa ter uma orientação rápida e visão. Eu já comentei isso com vocês aqui, né? Nós, como administradores, temos o leão à nossa frente, nós temos o revólver com uma bala, nós temos a espingarda com uma bala. Então, eu preciso atirar e preciso acertar e preciso matar esse leão, né? Então, o gestor, ele precisa ter uma orientação rápida, ele precisa ter visão, né? O gestor, ele não pensa aqui, ele está pensando lá na frente, ele está sendo um jogador de xadrez, ele está pensando 4, 5 jogadas lá na frente, tá? Então, tudo isso precisa ser feito assim, de uma forma muito rápida. Por isso que muitas das empresas gostam de contratar administradores que fizeram engenharia, por exemplo, né? Tem muito engenheiro, né? Tem muita gente que faz engenharia e depois faz um curso de especialização em administração, faz uma pós-graduação, por exemplo, em administração, tá? Então, ele tem muito mais chance de conseguir um destaque maior na empresa, justamente porque ele fez engenharia, porque quem faz engenharia precisa ter uma facilidade muito, muito rápida em cálculo, né? Então, precisa olhar, por exemplo, um terreno. Quantos tijolos vai gastar nesse terreno? Ele precisa pegar quanto tem de frente, quanto tem de fundo, multiplicar pela altura tal. Eu vou precisar de tantos tijolos aqui para fazer tudo isso, tanto saco de cimento, tanto areia, tanta pedra, tanto isso, tanto aquilo, né? Então, por isso que gostam de administradores que tenham feito engenharia, tá? Sem querer menosprezar administrador, claro, óbvio, né? Nós também administradores, dependendo do que você estudou, da especialização que você fez, você acabou ganhando aí uma orientação rápida e também visão. Eu, por exemplo, não sou engenheiro, sou administrador e graças a Deus eu consigo estar sempre 2, 3 passos à frente, ou procuro sempre estar 2 passos à frente ali para que a gente possa sempre poder resolver os problemas de uma forma mais rápida, tá? Compreensão e clareza dos dados e dos relatórios. Então, o gestor, além dele ter toda essa capacidade, ele precisa ser um cara que olhe um relatório, compreenda o relatório, ele tem a clareza do relatório, ele sabe ler um relatório, ele entende o relatório. Isso é importante para um administrador, tá? Eu lembro que alguns anos atrás, isso acho que foi em 2014, 2013, 2015, alguma coisa nesse sentido, acho que 2015, em que eu tive um aluno que disse assim, professor, 2013, desculpa, 2013, eu lembrei, 2013. Professor, para que eu preciso dessa porcaria de administração, de contabilidade, né? Naquela época eu estava dando contabilidade para uma turma de administração. E eu não lembro qual era a disciplina de contabilidade, mas era contabilidade.
E o aluno falou, mas por que eu preciso dessa porcaria? Ele não usou porcaria, né? Eu vou falar porcaria porque a gente está gravando a aula, tá? Mas o termo dele foi outro. E eu falei assim para ele, o fulano, você precisa entender os números, conhecer balanço, né? Saber o que é uma demonstração de resultado, um fluxo de caixa, porque se você não souber ler esses relatórios, você não vai saber administrar a sua empresa. Eu comecei assim, né? Você não vai saber administrar a sua empresa. Não, mas é para isso que eu contrato o contador, é para ele fazer tudo isso. Eu vou ficar me preocupando com essa meleca aí, com essa coisa aí? Eu falei, olha, você precisa se preocupar com isso, porque se o seu contador perceber que você não sabe ler o relatório, que você não entende o relatório, ele vai te roubar. Não, mas eu arrumo um contador que é bom, eu arrumo um contador isso, eu arrumo um contador assim. Bom, enfim, eu não consegui convencer a pessoa. Né? Eu não consegui convencer a pessoa. E eu tenho certeza que com essa filosofia, com esse pensamento, ele não deve ter progredido muito na vida, ele deve continuar trabalhando da mesma forma, fazendo a mesma coisa, né? Porque se eu não me preocupo com essas coisas, ou se eu não me preocupo comigo, como é que eu vou me preocupar com os outros, né? Então, você ter clareza, você ter compreensão de dados, compreensão de relatórios, é importantíssimo, né? Então, se por acaso você tem aí aula de contabilidade, né? Se você tem disciplinas de contabilidade, de administração, não importa se você está fazendo um curso de gestão, você está no último curso de gestão, os caras ainda estão na metade do curso, tudo isso que você está aprendendo é importante para você ser um gestor. Tá? Isso é importantíssimo, essas informações são importantes para que você possa ser um gestor. Porque lá na frente vai acontecer alguma coisa que você vai falar, putz, eu lembro que o professor comentou alguma coisa sobre isso, mas não estou me recordando ali, digamos, totalmente. Tá? Então, tudo isso é importante. Autocontrole para gerar confiabilidade, comunicação e envolvimento das pessoas. Tem gente que não se conhece, né? E por não se conhecer, acaba extrapolando, não tem autocontrole. Né? Por exemplo, o nosso presidente da República entra dentro do autocontrole, é uma pessoa que não tem autocontrole. E quando você não tem autocontrole, você acaba por não gerar confiabilidade. Você acaba não conseguindo se comunicar. E, automaticamente, isso leva a que você tenha uma dificuldade muito grande de se envolver com pessoas. Porque a pessoa fala assim, imagina, eu vou conversar com fulano, imagina, eu vou sentar ali com o ciclano, imagina, eu vou fazer trabalho com essa pessoa, de forma alguma. Então, você começa a se isolar ou as pessoas começam a te isolar, porque você não tem autocontrole, tá? Então, você, principalmente para quem é gestor, então precisa ter autocontrole, né? Precisa contar até 1000, até 2000, precisa engolir o sapo, tá? Depois vai dar murro na parede, né? Atira pedra, sei lá, vai fazer tiro ao alvo, vai fazer alguma coisa, mas para quem é gestor, isso é uma característica preponderante, né? Não adianta você chegar, estourar com as pessoas e gritar com as pessoas, porque mais cedo ou mais tarde essas pessoas poderão se virar contra você, tá? Claro, todo mundo tem o seu limite, né? Eu já falei várias vezes aqui que toda regra tem a sua exceção. Pode ser que outra a gente acabe perdendo esse autocontrole, né? Porque aconteceu alguma coisa ou aconteceram vários episódios sucessivos que acaba te levando aí você perder esse autocontrole, né? Isso já aconteceu comigo, acredito que já tenha acontecido com vocês também, né? Mas, no geral, no contexto, né, nós precisamos ter autocontrole porque tudo isso vai gerar confiabilidade, comunicação e também envolvimento com as pessoas, tá? Natureza positiva privilegiando a mudança e a melhoria. E a melhoria, a gente já comentou sobre isso também. Se você tem um gestor, né? Até eu disse para vocês monitorarem isso, né? Você tem um gestor que não privilegia a mudança, não privilegia a melhoria,
não é um gestor que escuta, que aceita feedback, né? Que aceita sugestão. Então também você está aí no caminho que não vai te levar a você encontrar a luz do túnel muito fácil, a luz no fim do túnel muito fácil, né? Então o gestor ele precisa privilegiar a mudança a todo instante, a todo momento. Ah, eu quero mudar minha mesa do lado direito para o lado esquerdo. Beleza, muda. Bacana. Ah, eu quero trocar de mesa com fulano. Troque de mesa com fulano. Vai fazer bem, né? Então você privilegiar a mudança sempre vai te trazer uma melhoria. Quer ver como você pode começar a privilegiar mudanças se você tem dificuldade de aceitar mudanças, de fazer mudanças, né? Comece a mudança em você mesmo, né? Então, por exemplo, você muda o estilo de cabelo, né? Para as mulheres pode mudar a cor do cabelo, por exemplo. Se você usa relógio no pulso esquerdo, passe a usar relógio no pulso direito. O caminho que você faz todo dia para tomar um determinado transporte, mude esse caminho, ou aumente o caminho, ou diminua o caminho, né? Procure mudar o horário que você costuma fazer as coisas. Você vai perceber que pequenas ações fazem com que o seu dia comece a ficar diferente, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Por isso que a mudança é boa, né? Porque quando nós fazemos sempre as coisas do mesmo jeito, as pessoas acabam sem perceber, né? Nós passamos por despercebidos, né? Digamos assim, né? Nós somos pessoas ali invisíveis. Por quê? Porque você está sempre do mesmo jeito, vestido do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, sempre com a mesma conversa, né? Digamos assim, sempre reclamando da mesma pessoa, sempre reclamando do mesmo problema, sempre reclamando do mesmo professor, né? Sempre reclamando da mesma sala. Então, muda um pouco tudo isso. Você vai ver que essa mudança traz uma melhoria. E na empresa, principalmente, a mudança é necessária, né? Mudar, até porque você tira, a gente já comentou, tira as pessoas da zona de conforto. Por isso que é interessante a mudança, tá? E por último, aí a clareza e objetividade para garantir o propósito fundamental da melhoria do desempenho, né? Ter clareza, ter objetividade, né? Ser muito claro quando conversar com as pessoas, quando falar com as pessoas, né? Quando tiver que dar notícias para a pessoa, então ser assim muito transparente com a pessoa, né? Quando tiver que explicar alguma coisa para alguém, ser muito claro na explicação, muito objetivo na explicação. Isso só vai trazer benefícios para cada um de vocês e, claro, traz para a empresa também. Quando eu digo trazer objetivo para vocês, é porque se você é gestor de uma equipe e você trabalha dessa forma, você só vai colher frutos. E você colhendo frutos, a empresa vai perceber que você é um bom gestor. Então, ela começa a te olhar de uma outra forma, ela começa a te olhar com outros olhos, ela começa a te ver de uma maneira totalmente diferente, ok? Bom,